Os militares dos Estados Unidos não hesitaram em usar propaganda e truques psicológicos quando se trata de conduzir a guerra. E durante a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas fizeram uso de tais táticas contra os alemães, e quando a Guerra do Vietnã estava em pleno andamento na década de 1960, as tropas americanas haviam expandido sua tática de guerra psicológica. E uma maneira de fazer isso foi por meio do lançamento da Operação Alma Errante, que jogava com as superstições e crenças vietnamitas. Semelhante a várias outras culturas ao redor do mundo, os vietnamitas têm suas próprias crenças sobre o que acontece depois que alguém morre. Acredita-se que aqueles que faleceram devem receber um enterro adequado para que não sejam obrigados a vagar pela terra por toda a eternidade e causar infortúnio aos vivos. Os militares dos Estados Unidos estavam cientes das crenças vietnamitas em torno da morte, e com o Comando de Assistência Militar dos Estados Unidos no Vietnã tendo escrito um relatório em dezembro de 1969 descrevendo os tipos de fantasma que poderiam ser usados em diferentes campanhas de guerra psicológica. Os oficiais queriam usar esse conhecimento e decidiram desenvolver uma operação que não apenas tirasse o moral dos Vietcongs, mas também os convenceria a desertar. E durante semanas, os engenheiros do exército americano ficaram gravando sons fantasmagóricos em um estúdio em Saigon. Soldados sul-vietnamitas e desertores também foram trazidos para gravar seu próprio áudio para aumentar a autenticidade das fitas. Entre os sons gravados estão os gritos de mulheres e crianças, o barulho de gongos, uivos, vozes de descendentes vietcongs e interações de alguns dos fantasmas mais assustadores do folclore vietnamita. Isso incluía o fantasma Note Aperto, que pretendia convencer as tropas inimigas a morrer por suicídio após sussurrar enforcamento em vietnamita. As gravações produzidas em Saigon foram utilizadas pelo Exército e Marinha dos Estados Unidos. Eles começaram a tocar as fitas às 20 horas e tocavam a noite toda, geralmente de barcos e helicópteros. Infantaria especial também seriam implantados atrás das linhas inimigas para reproduzir as gravações em alto-falantes amarrados às costas e pendurados em árvores. Os militares dos Estados Unidos também tinham batalhões dedicados para suas operações especiais de guerra. Um deles foi o 6º Batalhão de Operações Especiais Psicológicas, iniciado no Vietnã em novembro de 1965. E seus homens estavam entre os que utilizaram as fitas contra os norte-vietnamitas. Em uma gravação, apelidada de Ghost Tape número 10, era normalmente tocada em áreas onde se sabia que os Vietcongs estavam escondidos. E também era difícil de ignorá-los, pois eram tocados tão alto que o som viajava pelos túneis subterrâneos que se espalhava pela selva vietnamita. Existem opiniões contraditórias sobre a Operação Alma Errante, se foi ou não bem sucedida, mas houve uma série de deserções vietcongs durante o período em que esteve em vigor, incluindo 150 que temeram ser mortos por tigres após ouvirem áudio com sons de animais e outros 5 que se renderam durante outro incidente. E rumores começaram a se espalhar entre os habitantes locais sobre certas áreas serem assombradas, com alguns fazendeiros chegando a se recusar a trabalhar perto de onde as fitas eram transmitidas.
E as fitas foram tão eficazes que as tropas foram aconselhadas a evitar tocá-las perto de onde as forças sul-vietnamitas estavam estacionadas. Eles eram tão suscetíveis quanto os Vietcongs e o exército norte-vietnamita, disse o comandante do 6º Batalhão de Operações Psicológicas. Isso não quer dizer, entretanto, que os Vietcongs não sabiam que as gravações eram falsas, e havia evidências de que a liderança inimiga estava preocupada com os efeitos psicológicos das fitas, e havia casos em que os Vietcongs realmente atiravam nas tropas americanas que as reproduziam. Embora isso inicialmente colocasse as forças dos Estados Unidos em perigo, também revelou a localização do inimigo, permitindo-lhes responder ao fogo.